Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e agora nós vamos conversar sobre a semana que vai do dia 22 ao dia 28 de junho. Saímos de uma semana super intensa, com direito a um eclipse total do Sol, acontecendo no grau crítico do solstício. A gente ainda fala um pouquinho aqui, porque esse eclipse continua reverberando. E o que a gente tem para essa semana? É outra semana de muita novidade. A gente tem Netuno ficando retrógrado, a gente tem Vênus voltando ao movimento direto, e a gente tem também Marte entrando em Áries. Então, todos esses movimentos sugerem que esta é outra semana bastante intensa. Mas calma que algumas coisas talvez já melhorem com essa volta ao movimento direto de Vênus. Vamos lá olhar então? Vou começar mostrando essa imagem aqui, que é um navio no mar bastante tempestuoso, porque é assim que talvez a gente esteja se sentindo com toda essa movimentação celeste, representando, simbolizando muitas crises, né? Isso que a gente já está vivendo aqui no plano terreno. Olhando mais uma vez o mapa do eclipse anelar do Sol, que aconteceu na madrugada de domingo, a 0 de Câncer, grau crítico, logo depois do solstício, nós vemos aqui Lua e Sol a 0 de Câncer, essa lunação acontecendo em quadratura separativa a Marte, que está aqui a 25 de Peixes. Guarda essa informação porque daqui a pouco ela vai ser importante. Já já nós voltamos a ela. Esse eclipse acontece conjunto à cabeça do dragão no do norte. Isso nos traz um recado bem claro. É necessário fazer um esforço para que a gente caminhe na direção daquilo que nós precisamos desenvolver. Então, não é fácil. Precisamos realmente estar muito conscientes. E sabe aquelas situações que a gente talvez preferiria não fazer, porque vai demandar muito trabalho, muito esforço, vai exigir muito de nós? Pois é aí mesmo que a gente precisa focar. Aqui você vê o caminho do eclipse. Esse eclipse ele foi visível em parte da África e também toda a região da Ásia. Então, esse aqui é o caminho que o eclipse percorreu, aqui da África Central, passando aqui pela Ásia Ocidental e terminando lá no extremo da Ásia. Olha só esse caminho, porque onde o eclipse ocorre, aonde ele é visível, é onde os impactos são sentidos de forma mais evidente. E a gente já viu nessa semana que está acontecendo uma tensão muito forte entre a Índia e a China. Outra coisa que esse caminho de eclipse pede atenção existe a possibilidade de um novo surto de pandemia pipocando ali a partir da China. Olha só, esse eclipse passa exatamente em cima de Hong Kong. E aí, quando a gente olha a astrocartografia desse eclipse, o impacto mais visível é exatamente aqui nessa região da Ásia, porque é onde nós temos Lua e Sol passando no meio do céu. As linhas de Lua e Sol no meio do céu passam exatamente sobre a Índia. Um pouco mais para o leste, já sobre a China, nós temos a linha de Mercúrio, retrógrado, no meio do céu também. Então, esta região inteira aqui fica bastante instável nos próximos dias e semanas, incluindo essa região aqui da Baixa Ásia. Aqui no leste da Austrália, nós temos também as linhas de Marte e Netuno no fundo do céu, pegando um pedacinho ali da Nova Zelândia. Prestem atenção nessa área. Outra região que fica nervosa é essa região aqui do leste europeu, porque a gente tem a linha de Urano no meio do céu, descendo de lá, por toda a região central da África também. Indo mais para a região oeste, nós temos as linhas de Marte e Netuno no meio do céu, passando pela região da costa oeste da África. Essa região aqui também fica sujeita a bastante instabilidade. E vindo para a região das Américas, aí é que a coisa ferve realmente, porque nós temos as linhas de Plutão, Júpiter e Saturno no meio do céu, passando exatamente sobre Washington. Essas linhas descem pela América do Sul e passam ali na costa do Pacífico da América do Sul. Essas regiões também ficam sujeitas a algumas perturbações.
Por último, aqui no Pacífico, nós também temos um cruzamento de linhas bastante importante. Aqui nós vemos as linhas de Júpiter, Saturno e Plutão no ascendente, cruzando com a linha de Urano no fundo do céu. E isso ocorre exatamente sobre o arquipélago do Havaí, outra região que também fica sujeita a instabilidades, situações imprevisíveis e fora de controle. Então, vamos observar nas próximas semanas, especialmente nos próximos dias, como é que as coisas se encaminham. E agora, entrando exatamente nesta semana, o que nós temos? Netuno estacionando no dia 22 e entrando no movimento retrógrado no dia 23. Netuno vai ficar retrógrado de 23 de junho até 28 de novembro. Ele vai retrogradar do grau 20 e 57 de Peixes até o grau 1809. O que pode significar essa retrogradação de Netuno? Netuno é um planeta que representa fantasias, sonhos, ilusões. É um planeta que rege a indústria petroquímica, a indústria de combustíveis, rege todo tipo de drogas, legais ou ilegais, rege a química de um modo geral, rege a indústria do cinema, rege a música. Então, quando Netuno entra em retrogradação, a gente tem sinalizado também um tempo de revisão em todos esses setores. De um modo mais geral, Netuno também representa as ilusões que nós criamos. Quando ele fica retrógrado, a gente tem potencialidade a tendência de nós nos enganarmos a respeito das situações, de nós resvalarmos nos auto-enganos, de nós estarmos mais escapistas. Então, é um movimento que desafia bastante a nossa percepção da realidade. Nós temos uma dificuldade maior de lidar com a realidade que está colocada diante de nós, porque nós a vemos como excessivamente cinza, dura, exigente, e a gente fica querendo escapar. E também há uma propensão maior de relaxamento nas nossas defesas. As nossas defesas podem ficar ainda mais vulneráveis, e isso vai demandar bastante atenção da nossa parte. Netuno fica estacionário de 22 a 24 de junho. Logo depois disso, de 24 a 26 de junho, é Vênus que fica estacionária para voltar ao movimento direto. Então, entre 22 e 26 de junho, nós vamos ter 6 planetas retrógrados no céu, sendo que Netuno e Vênus estarão estacionários. Vênus, no dia 26, já vai estar direta. Na verdade, ela volta ao movimento direto no dia 25. E aqui a gente já olha o mapa do momento em que Vênus volta ao movimento direto. Viva! Essa é uma boa notícia. Então, Vênus estaciona no dia 24, para voltar ao movimento direto no dia 25. Só que esse período em que ela fica estacionária é de 48 horas. Então, nós temos aí cerca de 3, 4 dias com Vênus e Netuno estacionários, o que pode nos trazer uma sensação muito forte de uma lentidão, de as coisas se arrastando. A gente pode ter aquela sensação como se a gente tivesse meio que um filme. Então, tem algumas situações estranhas que podem acontecer. Vamos prestar atenção. Só recapitulando, então, esse ciclo de retrogradação de Vênus. Vênus entrou na zona sombria de retrogradação no dia 9 de abril. Por que 9 de abril? Porque foi quando ela passou a primeira vez no grau 5 e 20 de Gêmeos, que é onde ela vai estacionar agora no dia 24 para ficar direta. Então, ela passou por esse grau, no modo direto, lá no dia 9 de abril. Lá começou essa zona de retrogradação de Vênus. No dia 13 de maio, ela entrou de fato em retrogradação. No dia 3 de junho, ela fez a conjunção interior ao Sol. Cerca de uma semana depois, ela começou a aparecer no céu como a estrela matutina Fósforos. E agora, no dia 25 de junho, ela finalmente volta ao movimento direto, nesse grau 5 e 20 de Gêmeos. Porém, ela só vai sair dessa zona de retrogradação no dia 29 de julho, porque é quando ela finalmente vai ultrapassar o grau 21,50, que é o grau onde ela ficou retrógrada lá no dia 13 de maio. É muito interessante a gente notar que Vênus volta ao movimento direto, isso é ótimo, já traz uma certa leveza, porém, essa Vênus volta ao movimento direto quase sem aspectos.
ela faz apenas um trígono a Saturno aqui no começo de Aquário. E ela não conversa com mais ninguém. Saturno é um planeta de contenção, de economia. Então, essa Vênus volta ao movimento direto em Gêmeos, fazendo apenas aspecto a Saturno. Ou seja, ela continua sugerindo uma certa introspecção, uma certa reflexão. Quer dizer, só porque ela voltou ao movimento direto, não quer dizer que tudo volta ao normal assim, magicamente, como se fosse num filme. Então, é um processo que vai se desdobrando e, a partir de agora, todas as reflexões, todas as revisões que a gente fez sobre as nossas relações, sobre a nossa comunicação nos relacionamentos, agora a gente começa a tomar atitudes a respeito de todas essas resoluções às quais nós chegamos durante todas essas semanas. Ao longo dessa semana, nesses 4 dias aí que a gente vai ter esses 2 planetas estacionários, Vênus e Netuno, a gente também precisa ficar um pouco mais cauteloso com as compras, com situações relacionais ainda, porque ainda há uma tendência muito grande a mal-entendidos e a equívocos. Principalmente porque a gente não pode esquecer, Vênus está em Gêmeos, um signo que é regido por Mercúrio. E Mercúrio, esse dispositor de Gêmeos, está onde? Em Câncer. Retrógrado, mais um indicador de que a gente ainda demora um pouco para ter essa verdadeira retomada nas nossas relações, demora um pouco para as coisas realmente fluírem nas nossas relações de uma maneira mais leve. De qualquer forma, essa volta de Vênus ao movimento direto realmente é uma ótima notícia. Vamos agora falar de Marte, que também faz uma movimentação super importante nesta semana. Marte entra em Áries no dia 27 de junho, aonde ele vai ficar até o dia 6 de janeiro de 2020. Uau, mais de 6 meses. Por que isso acontece? Marte, normalmente, fica apenas cerca de 40 dias em cada signo durante o seu trânsito normal. Por que esse trânsito por Áries ficou tão esticado assim? Porque Marte vai ficar retrógrado durante mais de 2 meses neste signo de Áries. Marte vai ficar retrógrado do dia 9 de setembro até o dia 13 de novembro. E ele vai ficar retrógrado fazendo quadraturas a Júpiter, Saturno e Plutão lá em Capricórnio. Essa quadratura a esses 3 planetas vai acontecer 3 vezes. Então, realmente, nós temos um segundo semestre tão desafiador quanto o primeiro, talvez até mais. Especialmente o mês de outubro está bastante incendiário, porque é em outubro que Marte vai fazer a oposição ao Sol, que é o ponto alto desse ciclo de retrogradação de Marte. Marte vai ficar retrógrado a 2808 de Áries. Ele vai retrogradar até 15/14 de Áries. Porém, tem uma coisa muito importante a respeito desse Marte, que já acontece esta semana. Você lembra que eu comecei esse vídeo falando do mapa do eclipse que aconteceu a 0 de Câncer, um grau cardinal? Pois é, Marte, quando entrar a 0 de Áries, vai fazer quadratura a esse grau do eclipse. Olha só, vou mostrar para você aqui. Aqui no centro, você vê o mapa do eclipse do dia 21 de junho, eclipse anelar do Sol. Aqui no segundo anel, nesse anel externo, você vê o trânsito do dia 27 de junho, que é quando Marte entra em Áries. Olha aqui, Marte a 0 de Áries. Você lembra que nesse mapa do eclipse, Lua e Sol estavam em quadratura a Marte, a 25 de Peixes, e quando ele chegar aqui a 0 de Áries, ele vai fazer quadratura ao ponto desse eclipse. Marte é um disparador, Marte é um gatilho, é um precipitador. Muitas coisas podem acontecer a partir do momento que Marte passar por esse grau 0 de Áries, porque ele vai precipitar situações que já estavam embutidas em todo esse contexto do eclipse, particularmente naquelas regiões que nós vimos no mapa astrocartográfico, tanto do eclipse quanto no mapa astrocartográfico que mostra o caminho que esse eclipse percorreu. Então, vamos ficar atentos, porque essa semana agora, esses próximos dias, prometem essas regiões aqui que eu estava falando. Na hora que Marte entrar em Áries, a gente vai ter aí várias situações se precipitando
porque Marte é esse gatilho disparador. O que me lembra que Marte também está encerrando um ciclo na astrologia mundana agora no mês de julho. Por quê? Eu estou falando do ciclo de Marte, que começa quando Marte atinge a declinação zero. Nós ainda estamos vivendo um ciclo que começou em janeiro de 2019. Esse ciclo se encerra agora no dia 11 de julho, que é quando Marte passa nessa declinação zero mais uma vez. Eu já mostrei esse mapa algumas semanas atrás, e agora eu vou trazer ele de novo, porque ele é muito importante. Esse ciclo de Marte começa em conjunção a Quíron, que vai estar estacionário neste dia para entrar em movimento retrógrado, dia 11 de julho. Marte também está em quadratura a Mercúrio, que também está estacionário para voltar do movimento direto. Olha como esse mapa está especial. Além disso, nós temos o Sol em Câncer, fazendo oposição a Júpiter, Plutão e Saturno lá em Capricórnio. No ciclo anterior, o Sol estava conjunto a Saturno e a Plutão, lá em 2019. Além disso, nós vemos nesse mapa Urano aqui totalmente sem aspectos, o que adiciona uma instabilidade ainda maior a um Urano que já representa instabilidade. E é claro que eu não vou deixar de olhar a astrocartografia desse mapa do ciclo de Marte. Eu também já olhei esse mapa aqui antes, algumas semanas atrás, bem de passagem. Mas olha só, mais uma vez, quais são as regiões que ficam ressaltadas nesse mapa. Novamente, você vai ver que as coisas estão se repetindo. Olha só as áreas enfatizadas: Pacífico, Nova Zelândia, região central da China, Ásia, especialmente essa região aqui da Índia, Caxemira, Paquistão, mais uma vez, a região ocidental da Europa, a região centro-oeste da África. Essa região está bem destacada nesse ciclo de Marte. Essa região da costa leste do Brasil ainda tem uma linha de Netuno. No ciclo anterior, Netuno já estava passando por aí, a gente teve contaminação. E aqui, olha que interessante, nós também temos nesse mapa Urano no meio do céu, mais uma vez passando sobre Washington, lá nos Estados Unidos, descendo aqui pela costa do Pacífico, da América do Sul, e exatamente aqui nessa costa, essa linha de Urano no meio do céu, cruza com a onipresente tripla conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão. E quando a gente olha mais para cá, no continente norte-americano, nós também vemos as linhas de Marte, Quíron e Lua no meio do céu, descendo lá do norte do Canadá, passando pela região central dos Estados Unidos e ainda pela região leste do México. Ou seja, o continente norte-americano vai bombar nas notícias nesses próximos 2 anos. O ciclo de Marte, normalmente, ele é muito analisado na astrologia mundial para verificar aonde a ação está acontecendo, especialmente ação bélica. E a gente sabe que Estados Unidos são o país que mais precipita conflitos dessa natureza. Pois bem, agora o conflito está dentro de casa. E ainda na costa oeste dos Estados Unidos, a gente ainda tem a linha de Netuno no meio do céu. Quer dizer, aqui também há uma sensação de fragmentação, há uma sensação de inundação, sensação de algo sendo desconstruído. Então, vamos prestar atenção aos movimentos desse Marte, porque ele é uma das grandes vedetes desse ano também, porque ele é o gatilho, ele é o precipitador de muitas situações. Esse segundo semestre está bastante incendiário, exatamente por causa dessa presença de Marte tão marcada, caçando confusão com esses planetas de Capricórnio, ficando retrógrado. E isso já começa agora, nessa semana, na hora que ele entrar no signo de Áries. E aí eu me lembro que quando Marte entrar em Áries, ele vai ter acabado de receber uma oposição da Lua, ainda em Virgem, porém a Lua já em Libra vai continuar fazendo oposição a esse Áries e ela vai no mesmo dia entrar na fase crescente. Então, esse dia 27 de junho promete, sábado que vem.
O fato de Vênus estar voltando ao movimento direto já nos ajuda bastante, como eu já disse. Aos poucos a gente vai implementando algumas das decisões que a gente tomou. E então logo essa Lua entrar na fase crescente, a gente também começa a acelerar um pouco mais as coisas. A gente já vai ter mais movimento, mais atividade e mais energia. Uma coisa muito boa desse Marte entrando em Áries, depois de ter ficado várias semanas em Peixes, conjunto a Netuno, é que a gente recupera um pouco da nossa energia. A gente só precisa ter um pouco de cuidado para a gente não supercompensar. Depois de ter ficado aí várias semanas, né, com a bola meio murcha, agora a gente pode querer fazer tudo num dia só e isso pode ser perigoso. Marte em Áries, ele é bastante competitivo, ele pode ser meio cabeça dura, os humores podem ficar um pouco mais belicosos. Então, tudo isso vai demandar muita observação da nossa parte e muita consciência, muita presença no aqui e no agora. O mais importante que a gente pode fazer todo esse tempo é estarmos centrados, estarmos muito presentes, evitarmos agir de forma impulsiva, de forma reativa. Então, é isso que a gente tem para essa semana. Ainda não são as melhores notícias que eu gostaria de dar para vocês. Algumas movimentações já são favoráveis, outras ainda demandam bastante cautela, bastante atenção. Porém, o que a gente precisa lembrar? Todas essas mudanças, todas essas transformações que estão acontecendo, eu quero crer que seja para melhorar a nossa vida no mundo. Eu quero crer que, por mais que tudo isso seja bastante doloroso, lá na frente a gente vai estar vivendo num mundo melhor. Então, a gente tem que esperançar, a gente tem que olhar para frente e ter esse ímpeto e colaborar com essas mudanças, mesmo que seja bem complicado, cada um fazendo a sua parte, dentro dos nossos limites, na medida do nosso possível. E eu desejo a você, então, uma excelente semana, que a gente consiga tocar os nossos projetos, que a gente consiga ter um pouco de... que a gente consiga ter ânimo, que a gente consiga enfrentar essa realidade aí com muita força, com coragem e disposição para a gente mudar, para a gente melhorar o que a gente puder melhorar. E para você que está vindo aqui pela primeira vez, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver uma novidade. Assim, eu já ia me esquecendo. Eu vou colocar aqui nos comentários o link para o meu artigo sobre o eclipse anelar do Sol, que tivemos no domingo, e também vou colocar o outro link para o artigo sobre o ciclo de Marte. A todas e todos, eu agradeço pela sua companhia até aqui. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por seguir este canal. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que houver uma novidade. E volte mais vezes. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.